Hare Krishna, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o Rama Lila Katha Inspiration 2023, né? Aqui, continuando a Lila do Sr. Ramachandra. Estamos nos preparando aí para a semana que vem, o aparecimento do Sr. Ramachandra. Hoje nós estamos no segundo dia, temos aí a luz presença aí do Prabhu, Krishna Karnamrita, né, Prabhu da Sibéria. Eu voto, a nova geração de pregadores aí vai contar os passatempos do Sr. Chaitanya quando ele foi para o exílio, né? O que aconteceu e muitas coisas aconteceram, né? A falar um pouco aí pra gente. Tá bom, então? Muito obrigado, muito bem-vindo, Prabhu. A Govinda Vallabha vai traduzir pra gente aí, tá bom? Eu vou ficar aqui nos bastidores, tá de boa. You can start. We can start. Hare Krishna, dear devotees, and everyone who is online today. Thank you so much for invitation. I'm very happy to be here. Hare Krishna, queridos devotos que estão aqui hoje à noite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. It's a very important day coming as Rama Navami, and we celebrate the actually big event for our universe. Então, tem um dia muito especial chegando, que é o Rama Navami, e nós estamos preparando para celebrar um dia que é muito importante para o nosso universo. Srila Prabhupada said that Krishna's incarnations, they're coming like waves in the ocean. They are uncountable. Então, Prabhupada disse que as encarnações de Krishna, elas aparecem como ondas no oceano. Elas são incontáveis. But because many incarnations, some of them are very prominent and very important, and they give so many lessons to us. Mas certas encarnações são proeminentes e são mais importantes, porque elas trazem certas lições para nós. So today I will try to explain some lessons connected to Lord Ramachandra's exile into the forest. Então, hoje eu gostaria de compartilhar algumas lições vindas dessa parte do passatempo do exílio do Sr. Ramachandra na floresta. Om Gyana Timirandasya Ginanjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yana Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sva Padantikam Vanchakalpa Tarubhyakcha Kripa Sinhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatarine. So we will discuss, I think, one of the most painful part of the story, because Lord Ramachandra, he was going to be a king, but he was went to exile into the forest. Então, nós vamos discutir uma das partes mais dolorosas do passatempo, que o Sr. Ramachandra, ele está prestes a se tornar rei, e ele foi exilado para a floresta. Because Lord Ramachandra came as a king, we see that he faced to the politics. Politics is one of the problem which any king or any ruler should face. Então, porque o Sr. Ramachandra veio como rei, ele teve que lidar com política. E política é algo que todas as pessoas envolvidas no governo têm que lidar com. So, as we know, his father, King Dasharatha, he had 3 wives, and from that 3 wives, there were 4 children, 4 boys. Nós sabemos que o rei Dasharatha, ele teve 3 esposas. Dessas 3 esposas, ele teve 4 filhos. So, one of the wife, she was the mother of Bharata. She loved Ramachandra, but then she got a not very good association with her maidservant. Então, tem uma das esposas que ela amava o Sr. Rama, mas ela era mãe de Bharata. E ela foi
influenciada por a má associação de uma das empregadas dela. So the mother Kaikeya, she has a maidservant Mantara, who gave some talks to the Kaikeya before they're in front of Lord Ramachandra. Então, a rainha Kaikeya, ela tinha uma empregada chamada Mantara, e essa Mantara falou mal sobre o Senhor Ramachandra, ou pela sua mãe, Senhor Ramachandra, para Kaikeya. Just for your understanding that what was the atmosphere at that days, King Dasharatha, he chose Lord Ramachandra as a Yuvaraj or future king. And he actually himself tested all the princes and he chose the Ramachandra as the best. Então, o rei Dasharatha, ele escolheu o Senhor Rama como Yuvaraja, ou novo rei. Ele analisou todos os príncipes e ele elegeu o Senhor Rama como rei. So he understood that Lord Ramachandra was the strongest, the most wise, the most perfect person whom he could find in that kingdom. Ele analisou e viu que o Senhor Rama era a pessoa mais qualificada, mais inteligente, mais bramínica, com qualidades melhores de um rei possível. Ele era a pessoa ideal para continuar a dinastia. So Dasharatha, King Dasharatha announced to everybody that soon my elder son Ramachandra will become a king of our kingdom. Então ele anunciou para todo mundo, toda a vila, todos os cidadãos, que em breve meu filho Rama vai se tornar o rei de Ayodhya. So after that, this maidservant Mantara came to Kaikeya, mother, and she started to say her that if Ramachandra became a king, he will bring to exile your son Bharata, and the Bharata became the slave of Ramachandra. He became or he would become, Kaikeyi thought. No, the Mantara told to Kaikeya that if Ramachandra will become a king, then Bharata will become a slave of Ramachandra. Então, Mantara, a empregada de Kaikeya, ela disse para ela, se Rama virar rei, o seu filho Bharata vai virar o servo, vai virar o empregado de Rama. Vai ser ninguém. So, as a mother, she was afraid, and as a mother in the kingdom, means she was a queen. She wanted her son to be a king of the kingdom. So she was very worried and she was very upset about that news. Então, ela, como a rainha, tendo um filho reinado, ela ficou preocupada pelo bem-estar do filho dela e ela também ficou agitada com o pensamento, o desejo de que o filho dela se tornasse o próximo rei, né, daquela dinastia. Então, ela estava perturbada por essas palavras de Mantara. And from the story, we know that Kaikeya, before, she helped Dasharatha a lot in the fighting, and she got a boon that King Dasharatha told her, anything you want, just ask from me, and I will fulfill your desire. Então, sabemos que na história, no passado, Kaikeyi ajudou muito Dasharatha nos tempos de batalha e de guerra, e por causa da ajuda e a companhia, assistência dela, ele deu para ela uma bênção ou uma oportunidade de pedir qualquer coisa que ela quisesse, quando ela quisesse. Ela tinha essa bênção disponível para ela, de pedir para ele qualquer coisa. So, at that time, she told to King Dasharatha, just wait, I don't need anything now, but then in future, I will ask something. Just wait. Então, ela disse naquela época, ela falou assim, espere, no momento eu não quero nada, mas no futuro eu vou pedir por algo. So this is actually the first lesson from the story. Don't give any promise for the future. Like, do it now if you can do, but don't give such a promise that I will do anything that you will ask from me. A primeira lição desse passatempo não ofereça essa possibilidade de dar qualquer coisa, qualquer hora no futuro. Se você pode dar algo,
naquele momento você ceder, mas não dê uma palavra assim que pode te comprometer amargamente. Even it is said in Shastra that if our promise is making harm to anyone or it's follow to some worse situation, we don't need to follow the promise. É até dito no Shastra que se a sua promessa ela envolve machucar alguém ou inferir algum tipo de dor ou problema ou piorar alguma situação, você não é obrigado a seguir essa promessa. But King Dasharatha was a king and was a kshatriya, so he promised, and that was the time when Mother Kaikeyi came and asked with her desire. Então, Dasharatha, ele é um rei, ele prometeu, pediu sua palavra, e agora chegou o momento onde Kaikeyi pediu a bênção dela. So just the day before, Lord Ramachandra was going to come, and there was a big celebration in the kingdom because everybody knew that from tomorrow Ramachandra will become a king. So just imagine the atmosphere in the kingdom. And the day before, Kaikeyi went to King Dasharatha. Então, imagina a atmosfera no palácio. Todo mundo estava, a cidade toda estava se preparando para a grande cerimônia, que ia ser o dia seguinte. Então, era o dia anterior ao dia da coronação do Senhor Rama como rei. E nesse dia, o dia antes da festa, é quando Kaikeyi se aproximou do rei com o pedido dela. So she actually had two boons. And when she came to Lord Dasharatha, when she came to King Dasharatha, she asked him that I have two desires. The first one, please make my son the king of our kingdom, Ayodhya. And the second one, please send your another son, Ramachandra, for exile in the forest for 14 years. Então, na verdade, Kaikeyi, ela tinha dois desejos. O primeiro desejo que ela conveu, né, que ela disse ao rei, é, primeiro de tudo, faça o meu filho Bharata o rei do nosso reino de Ayodhya. E a segunda bênção, mande o Senhor Rama, mande Ramachandra para a floresta em exílio por 14 anos. Again, just imagine the feelings of King Dasharatha. I'm sure he was shocked from that desires, that questions. Imagina os sentimentos do rei Dasharatha. Imagina que ele deve estar muito chocado com esses desejos de Kaikeyi. And that time he understood that he gave a promise from himself. So he... Então, naquele momento, ele entendeu que ele deu uma promessa a ele mesmo. Actually, further, we know that he fulfilled her desire, but further he died because of these hard emotions and because of separation from his beloved son. Então, nós sabemos que ele cumpriu a promessa dele, ele deu as bênçãos dela, mas não muito depois, né? Ele acabou abandonando o corpo, ele acabou morrendo de dor, por causa de todos os sentimentos mistos, e também dor de grande separação de Rama. So the question may be raised, why she asked for 14 years? Why maybe just make Bharata the king and let Ramachandra stay in the Ayodhya? So why need to send him for 14 years outside the kingdom? Então, nós podemos perguntar, por que ele tinha esse aspecto de mandar o Senhor Rama para o exílio? Bharata poderia ter se tornado rei, mas por que Rama tinha que ir embora? And there are 2 points why she did like that. The first one is that everybody loved Lord Ramachandra, all the people in the kingdom. So Bharata needed some time to become loved by the people. Então, tem 2 pontos, né? 2 razões para isso. O primeiro é que Rama era muito querido e amado pelo povo de Ayodhya.
Então, Bharata precisava de tempo, espaço, para se também tornar querido para o povo de Ayodhya. And the second reason is that that time there was a law that if a king is going out for like 14 years, then he cannot so he cannot get his power, his power back. He cannot be king if he left the kingdom about 14 years. Também existia uma lei que se um rei deixa o reino por 14 anos, ele perde o direito de continuar exercendo como rei. So everything was settled, and Lord Ramachandra, he got the message when he came back the next day. He got the message from King Dasharatha. So this is the situation. I gave a promise to my wife, and please, my son, just do what I'm asking from you. Então, no dia seguinte, o Sr. Rama escutou a mensagem do próprio pai dele. Ele disse: meu querido filho, eu dei uma promessa para minha esposa. Então, essa situação, por favor, concorde, siga o pedido que eu tenho para você. This is actually another good lesson from the story, because Lord Ramachandra, he didn't argue with his father. He just agreed and followed his desire. Uma outra grande lição desse passatempo, que o Sr. Ramachandra ele não discutiu com o pai dele, ele simplesmente aceitou e seguiu. And actually he was going to go alone, because even as a king or as a kshatriya, he was independent in his life, and he didn't need anyone to come with him. He could stay alone. Então, inicialmente, Ramachandra ia ir sozinho, porque ele, treinado como um rei, ele não precisava de ninguém para viver. Ele podia viver independentemente, ele podia ir sozinho. But then his wife Sita came and she said, I cannot stay here without you. I'm your wife. You and me, we're like together one. So I want to go with you with any discussions. Então, a Sita, a esposa dele, disse assim: eu não posso ficar aqui sem você. Eu sou sua esposa, nós somos um. Então, eu vou com você e não tem discussão. And even Lord Ramachandra told her that there will be not very easy for you. You're a queen and we will live in the forest in very simple conditions. So we see nothing. So there will be so many problems just for living. And it's dangerous also. But she was very, strict in her decision. Então, Ramachandra, ele avisou Sita: você é uma rainha e a floresta não é um lugar apropriado. Você vai ter austeridade de viver lá, e também é um lugar perigoso. Então, acho que você não vai se sentir confortável assim, nesse ambiente. Mas Sita ela não estava pronta para poder mudar de ideia. Ela estava determinada, resoluta de ir com o Rama. Then his younger brother Lakshman also went to him and he said, I will go with you because you need some help, you need some protection, so I want to be with you. Então, o irmão mais novo dele, de Ramachandra, Lakshmana, ele disse: eu vou com você, você me precisa de proteção, eu vou com você. Então, ele veio. So actually this, how we can test our real friends and our real relatives when the situation in our life is not good. Who wants to be with us that time? This is our real friends and our real relatives. Agora tem essa lição aqui, né? Quem são nossos verdadeiros bons amigos e verdadeiros bons parentes? Quando nós estamos numa situação de vida complicada, difícil, quem são aquelas pessoas que estão prontas para ficar conosco e passar essa fase junto conosco, junto com a gente? And as we know from the story, that this time in exile was really not easy. So many obstacles, so many fightings with demons, and finally, we know the Sita was kidnapped by Ravana. So actually, the life in the forest
outside the kingdom was very hard. Então nós sabemos pelos passatempos que, na verdade, o tempo na floresta foi muito conturbado, né? Eles estavam lutando com demônios e tem várias situações e ultimamente Sita foi raptada. Então é evidente que a vida na floresta não foi nada fácil. So the first place where they were shifting was Chitrakut Ashram in the forest, and there they stay for around 12 years, as I remember. Então tem um palácio chamado Chitrakut, na floresta, e esse é um lugar onde eles ficaram a maior parte do tempo, talvez uns 12 anos. In that place, the sages were living, and they were praying for Lord Ramachandra to come, because they were suffering from lots of attacks from demons, and like some bad guys were coming and disturbed the sages in that place. Então lá em Chitrakut era um lugar onde tinha vários sábios que estavam orando pelo aparecimento do Senhor Rama, porque estavam sempre muito perturbados por diferentes energias demoníacas, rakshasas, entidades complicadas. Então, eles estavam orando, esperando pelo aparecimento do Senhor Rama, lá em Chitrakut. So we see that Lord Ramachandra is an incarnation of God, who is especially acting as a warrior and as a ruler. Então, o Senhor Ramachandra é uma encarnação de Deus específica, que está agindo como um governante, né, e um rei. Actually, there is a different yugas. We know we have the 4 yugas like Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. Então, existem 4 yugas, como nós sabemos: Satya, Treta, Dvapara e Kali Yuga. Yeah, and these yugas, they're connected to different varnas. We know there are 4 varnas in Varnashrama society. Então, essas 4 yugas estão conectadas com os 4 varnas da sociedade do Varnashrama. So, like Satya Yuga is connected to level of Brahmana, and in Satya Yuga, all their people who were living there, they were Brahmanas, and there was no Varnashrama system at that time. Então, Satya Yuga está conectada com a classe brahmínica. Todo mundo naquela época, naquela era, eram brahmanas e não tinha sistema de Varnashrama, não era necessário naquela época. So, actually, how the yugas are changing. Some people are thinking that all yugas have their own environment and their own atmosphere. But actually, how is the changing coming? The people start of people, then the time starting to change. Sorry, there was a little kind of froze the video a little bit. Yeah. You said that people change and then the yuga changes? How the time is changing. Not just the time itself is giving some influence, but when the people are coming with different qualities, then the time is changing. Então a pergunta é como é que acontece essa transição de yugas? Às vezes a gente pensa que a yuga ela mesma vem com uma energia, mas na verdade quando as pessoas começam a nascer com qualidades e desejos diferentes, é aí que a yuga muda, que a era muda. Like when Satya Yuga is coming to end, then some people starting to born with the mixed nature. Like before they were pure Brahmanas, they would just do meditation, but then another people started to born, and that's why time is changing and Treta Yuga is coming. Então, no final de uma yuga, antes de começar a outra, algumas pessoas diferentes começam a nascer com natureza mista. Primordialmente só tinha brahmanas, daí quando começa a vir as pessoas misturadas, daí a era começa a mudar.
So Treta Yuga is connected to the Kshatriya level. Então, Treta Yuga, né, a era de Treta, é conectada com o nível Kshatriya. That's why Lord is coming as a Kshatriya, as a Ramachandra in Treta Yuga. Por isso que por isso que o Senhor vem como Kshatriya em Treta Yuga. Then we can see Krishna Balaram, they come in Dvapara. E nós podemos ver que Krishna Balaram, eles vêm em Dwapara Yuga como Vaishyas. Mathura. Then he went to Vrindavan, and he was acting in his childhood. He was acting as a Vaishya. Então, Krishna ele apareceu em Mathura e logo depois ele foi para Vrindavana, onde ele estava atuando como um Vaishya. Then in Kali Yuga, Lord Gauranga is coming, but not as a Shudra, but he is bringing a practice for the Shudras. Então, Sr. Chaitanya em Kali Yuga, ele aparece não como um Shudra, mas ele ele traz uma prática que como que chama? É adequada para os Shudras. So it's actually a very interesting point, because people are thinking like Kali Yuga, now is Kali Yuga, and because of Kali Yuga, we are suffering. So this is because of time, we are suffering. Então as pessoas às vezes pensam que nós estamos em Kali Yuga, e porque nós estamos em Kali Yuga que nós estamos sofrendo. But actually we are suffering because of our mind and our brains and our dealings. Na verdade, nós estamos sofrendo por causa da nossa própria mente, nosso próprio cérebro e as nossas interações. And that's why now in Kali Yuga, even the time is the worst in these 4 yugas, we have a part of Satya Yuga. Então, apesar de nós estarmos em Kali Yuga, tem uma parte de Satya Yuga. So why it is possible? Because people with Satya Yuga mentality came as our acharyas and our preachers, prophets. They came to teach us, and that's why we can live even in Kali Yuga. We can live as like in Satya Yuga. Então, tem pessoas como nossos acharyas que estão trazendo essa mentalidade, esse nível de consciência de Satya Yuga. Então, seguindo eles, nós temos a oportunidade de nos levar para essa plataforma de Satya Yuga, até mesmo em Kali Yuga. So you can see that some people who are living near to us, they have so many problems. They have fighting, quarrels, divorces, and everything. And then we can see that devotees, if they follow in the path, they live near to these people and they are happy. Então, podemos ver que nossos vizinhos, as pessoas em nossa volta, eles têm vários problemas. Eles estão brigando, discutindo, passando várias dificuldades, divórcio, problemas, mas se os devotos que seguem o processo, eles não estão passando por essa dificuldade, eles estão felizes. So if our life is full of kirtan and Krishna Katha, we don't feel the influence of Kali Yuga. Nossa vida é cheia de Kirtana e Krishna Katha. Nós não sentimos a influência de Kali Yuga. So just by following in a proper way, we become liberated from their environment. Então, seguindo da forma apropriada, nós ficamos liberados livres, né, dessa influência do ambiente. So this is actually the qualification of God and people who are following God. Então, essas são as qualidades de Deus e as pessoas que estão seguindo Deus. So coming back to our story, we see that Lord Ramachandra, even he went to a forest, to a not very good environment, because he was liberated. He was God, but he was acting as a man, because he was liberated in his mood. He was not influenced by the environment. Então, podemos ver que o Sr. Ramachandra, apesar dele estar numa floresta, né, numa selva, ele, claro que ele é Deus, mas ele estava agindo como um homem,
em consciência liberada, né? Então, ele não estava afetado pelo ambiente que ele estava. Actually, there was one interesting part in the story. When Lord Ramachandra, he went to the forest, and his brother Bharata went back to the kingdom, and he knew that now he would become a king. He was very upset. Tem mais um detalhe, um ponto da história, é que quando o Sr. Ramachandra foi exilado e Bharata realizou que ele tinha que tomar, né, a posição de rei, ele estava muito desapontado, muito triste. So he took some people with him, and he went to that same forest where Lord Ramachandra, Lakshman, and Sita were staying. He went to meet him. Então, com algumas pessoas, Bharata, ele foi até a floresta onde Ramachandra estava ficando para poder encontrar ele. So they had a talk, and Bharata said, "See, you are a real king. I understand it. Somehow it happened that Dasharatha made me a king. So, but I don't want to rule. I want you to come back and be a king of our Ayodhya." Então, Bharata disse que eu sei que você é o rei ideal. Você é o verdadeiro rei do nosso povo, da nossa dinastia. Eu não quero ser rei. Eu sei que Dasharatha te pediu, né, que ele teve uma promessa. Mas eu não quero ser rei. Eu vou esperar para você chegar. Even Bharata, he was chastising his mother, and he told her that she did a big mistake, and that's actually everything went wrong in the wrong way, and we should like turn everything back and make Ramachandra, make him the king of the kingdom. Então, até Bharata mesmo, ele ficou muito chateado e até brigou, né? E confrontou a mãe dele e falou que está errado, você não deveria ter feito isso e Ramachandra deveria voltar, ele deveria ser o rei de Ayodhya. At that time, King Dasharatha has already died, so Bharata told to Ramachandra that father died, and I'm begging you, just please come back and be king of Ayodhya. Então, naquele momento que Bharata foi para a floresta encontrar Ramachandra, o rei Dasharatha já tinha abandonado o corpo, já tinha ido, então ele comunicou ao Senhor Rama e disse, nosso pai já foi, por favor, volte e retome a sua posição, o trono. And it might be the best scenario for like normal vision, but because there should be Lila and many other like parts of the stories, so Lord Ramachandra, he was asked from some other king, like, should I come or should I stay in the forest? And this king told, no, you should stay here, because he knew that there should be a continuation of the Rama Lila. So that's why Lord Ramachandra, he stayed in the forest for this time. He asked the king. Yeah, he asked one of the kings, who was in the company of Bharata, one of the king from another kingdom. He was asked, should I stay in the forest or should I go back? Então Bharata queria que ele voltasse. E você imaginar que esse cenário seria o cenário ideal, não é? E daí ele volta e tudo dá certo, mas tem tempo para poder acontecer. Tinha várias coisas que tinham que evoluir né? Mas tem uma prima lida que tem que se revelar. Então Rama, ele perguntou para um dos reis vizinhos, né, de Ayodhya, e perguntou para ele: o que você acha? Você deveria voltar para o reino ou continuar no exílio? E esse rei falou para ele continuar no exílio. Já foi inspirado por Krishna mesmo, né? Porque tem um propósito maior eles ficarem, né, na floresta. This is actually one more good lesson for us. When we gave a vow and there is a situation that we can break the vow and come back to some comfort environment, what will be our choice? Então, essa é mais uma lição desse passatempo. Quando nós fazemos um voto e surge a oportunidade de quebrar esse voto e ficar numa situação mais confortável, o que nós faremos? Especially it's important for us devotees, because when we give vows, like
nobody is judging us. Like we cannot follow. It's voluntary, but it depends of our responsibility. Então, isso é importante para nós devotos, que nós fizemos votos, né? Então, isso tem que ser algo seguido voluntariamente, né? Ninguém pode checar, realmente. É uma coisa que nós mesmos temos que manter com nós mesmos, esses votos. In the story of Lord Ramachandra, we could see that he had his absolute responsibility for the kingdom, for his wife, for his vows, for everything. He had absolute responsibility. O Sr. Ramachandra, ele era absolutamente responsável por tudo, todas as coisas que ele é encarregado por, né, por ter sido, né, por ser um bom filho, por ser um bom esposo, ser um rei, de seguir todos os votos, todos os papéis, né, que ele estava sendo, que ele tinha. Ele estava absolutamente responsável por todos os papéis dele. He was acting as an ideal king and as ideal kshatriya, ideal husband. Even we know the story that Sita was how to say. So he sent Sita to the forest. Also know the story, but there is a background of this story, and it's actually showed Ramachandra as ideal husband also. Então, o Sr. Ramachandra, ele era o rei ideal, ele é o kshatriya ideal, o esposo ideal. Apesar de nós sabemos, né, que no final do passatempo, o Sr. Rama, ele manda Sita para a floresta, mas tem toda uma razão por trás disso também, que também acaba mostrando de novo como ele é o esposo ideal. So, coming back to the story, that after Chitrakoot, Lord Ramachandra, Sita and Lakshman, they went to Panchavati and stayed there for some time. And in Panchavati, there was a story with Shurpanakha. Então, depois de ficar em Chitrakoot, eles mudaram para Panchavati, que é uma outra floresta, e foi lá que eles encontraram Suparnaka. This Shurpanakha, she was a demoness, how's in English, like lady demon. Então, a Surpanaka, ela era uma mulher demoníaca, ela era uma demônio. Rakshasi, right? Yeah, like Rakshasi. So when she went to this place and she saw Lord Ramachandra, she saw his beauty, so she just, fall in love with him. Então, quando ela foi para esse lugar, Panchavati, ela viu a força e a beleza do Senhor Rama, ela simplesmente ficou totalmente apaixonada por ele. So she went to him and she said, like, I want to be your wife, so let's go and stay together. But Lord Ramachandra said, sorry, but again, I gave a vow that in my life I will have only one wife, and I already had. And this is my Sita, so I'm sorry, I cannot fulfill your desire. Então, Ramachandra falou com ela, desculpa, mas eu fiz um voto, falei que nessa vida eu vou ter só uma esposa, e eu já tenho, essa é a Sita, então eu não posso satisfazer o seu desejo. So then Shurpanakha understood, okay, she is the obstacle, this Sita is the obstacle, so I should remove the obstacle, then we can be together. Então, ela ofereceu para nós ficarmos juntos, né? E ela entendeu que agora o obstáculo era Sita. Então, ela pensou, ok, eu vou destruir o obstáculo e daí nós vou poder ficar junto com o Senhor Rama. So demons' mentality, they see the problem in others. Então, a mentalidade demoníaca, eles veem um problema nos outros. But the devotees' mentality is that they see the problems in themselves. They don't try to fix others. A mentalidade do devoto é que eles procuram pelos defeitos deles mesmos. Eles não tentam consertar os outros. That's why Lord Ramachandra, when he got this message from the king, like, I gave a promise, Kaikeya, to fulfill her desire, now please go. He didn't start to argue because he was thinking, okay, this is my problem, my situation. I will not argue with my father. Então, que nem o Sr. Ramachandra, quando ele ouviu do pai dele que eu fiz uma promessa, né, e você precisa agora ir para o exílio,
e tudo mais, ele entendeu que esse é meu problema. Então, não tem motivo de discutir isso com meu pai. É o meu problema para lidar com. In one letter to his disciple, Srila Prabhupada said, if you have any problems with the devotees, it's your problem. It's not the problem of devotees. Numa carta, Srila Prabhupada escreveu, se você tem algum problema com os devotos, com algum devoto, o problema não está com aqueles devotos, o problema está com você. So people around us, they can do anything they want. Means there is some law, okay, they cannot do against the law. But inside the laws, they can do anything, and it's actually our problem how to manage with them, how to find the proper connection, proper relations to at least be in a normal situation. Então, as pessoas dentro da lei, claro, elas podem agir de qualquer forma, né? Então, cabe a nós entender como e quanto relacionar com outras pessoas. But Shurpanakha, she was different. She was thinking, okay, if I will remove Sita, then I will be happy with my Ramachandra. Então, Supana, aquela diferente, ela pensou, se eu remover Sita, eu vou ser feliz com o meu Ramachandra. But unfortunately, Lakshman was there. Mas, pro desfortuno dela, Lakshmana estava lá. Unfortunately for her, because when she was trying to attack Sita, he took his sword and he cut the nose of Shurpanakha. Infelizmente para ela, porque quando ela tentou atacar Sita, Lakshmana pegou a espada dele e cortou o nariz dela. So because she put her nose in not her business, then she lost her nose. Porque ela colocou o nariz onde não deveria, ela perdeu o nariz dela. That's actually another good lesson, because the influence of demons, like we got this influence from demons, that we're trying to come into some situations which are not connected to us, like we are trying to put our nose in some other problems and dealings, and this is not our business. And that's why many times we got some like punch on our nose. Então, a nossa tendência demoníaca que nós temos, né, também temos, de certa forma, de querer intrometer em coisas que não tem nada a ver conosco, que não tem nada a ver com a gente, e por isso que quando a gente intromete onde não deveria, às vezes a gente acaba, né, se machucando, levando pancada no nariz. So yeah, that was little funny story, not so funny for Shurpanakha, but like we can understand the mood of the situation. Então, essa história é interessante, né? Não é tão interessante ou entretenedora para Surpanaka, mas nós podemos aprender muita coisa disso. So the final part, we know, I think the next speakers will tell more about that. The final part, when Sita was kidnapped by Ravana, and Ramachandra and Lakshman, they went to rescue her. Então, os próximos palestrantes vão falar sobre os outros outros aspectos do passatempo, por exemplo, como Sita foi raptada, e a guerra, e a batalha e tudo mais. I want to make one point, because sometimes devotees and people also, they can be confused, because we see the behavior of Lord Ramachandra and behavior of Krishna is different. Então, eu queria fazer um último ponto, porque às vezes os devotos e as pessoas em comum também ficam confusas, porque o comportamento de Senhor Ramachandra é diferente do comportamento de Senhor Krishna. And from Vaishnava Shastra, we know that Krishna is the origin of all other incarnations, so he is the first. Então, de acordo com o Vaishnava Shastra, as escrituras, né, Vaishnavas, temos que Krishna é a suprema personalidade de Deus original. E dele vem todas as outras encarnações. Então, ele é supremo, Krishna. And it is actually approved also by other Shastras, not only Vaishnava writings, but Vedic Shastras also. Esse fato é corroborado não só dentro dos escrituras Vaishnavas, mas também outros textos védicos também confirmam essa posição única, original de Krishna. But we can see that the behavior of Krishna
it looks like not so proper, not so good like behavior of Ramachandra. Mas o comportamento de Krishna, a conduta, não parece tão bom e tão polido como o comportamento do Senhor Ramachandra. So how Krishna can be origin if we see that Lord Ramachandra, he is an ideal king and he has only one wife and he is so good in his behavior, and then we see Krishna who is going at night with many girls and who is, you know, breaking his promises and everything. So how he can be the origin of all Então, a gente other pode entities? pensar aqui, como é que Krishna é o original? Sendo que Rama, ele é tão ideal em tudo, tão um rei ideal, um marido ideal, uma pessoa tão ideal. Ele não é o original, mas Krishna sim, que é uma pessoa que é uma avatar, não avatar, não, Krishna, né, Deus, mas com os passatempos de Krishna, ele sai à noite com várias meninas, ele quebra as promessas dele. Então, como é que ele que é original? That is why that is happens because Krishna's behavior is very much above our normal material logic. Então, o comportamento de Krishna, ele é muito além da nossa lógica material comum. To understand Krishna, we should understand the nature of spiritual world. Para entender Krishna, nós precisamos entender a natureza do mundo espiritual. So Lord Ramachandra came as a king to establish the laws and rules for the people in material world. Sr. Ramachandra veio como rei para poder estabelecer as leis e a conduta para as pessoas vivendo no mundo material. And Krishna establishes the absolute laws, the law of love. E Krishna estabelece a lei absoluta, que é a lei do amor. So see in the story of Ramachandra and Sita that because of some gossips in the kingdom, Lord Ramachandra sent Sita to the forest. Por exemplo, no passatempo de Rama, por causa de algumas fofocas no reinado, Sr. Ramachandra mandou Sita para a floresta. But then what we can see in Krishna Lila that in the time of Kurukshetra battle, when Bhishma was going to kill Arjuna, at that time Krishna took the wheel and he was going to fight. Even he was promised that I will not fight. E, por exemplo, no tempo de Krishna, na batalha de Kurukshetra, quando Bhishma foi para atacar os pândalos, atacar Arjuna, Krishna pegou a roda da carruagem, estava pronto para poder atacar e quebrar a promessa dele de não lutar. So what happened? He gave vow and he was acting as a kshatriya, so this vow should be like, you know, like a law. Então, como é que ele fez isso, né? Krishna estava agindo como um kshatriya, ele fez uma promessa, e essa promessa deveria agir como uma lei. Deveria ser uma lei. That's because Krishna has only one vow. His vow is to love his devotees. Porque, na verdade, Krishna tem um voto. E esse voto é de amar seus devotos. And this vow is above all varnas and ashramas. It's like some topmost. It's not inside the varnashrama system. E esse voto ele é muito além de todas as outras leis e é muito além do sistema de Varnashrama. And like we told today in the beginning, that if the vow is going to make some harm for others, like if I'm following the vow, someone will get some harm, and for example, I need to help, but I said no, I will not help to anyone. If this vow is not good, then we can break it. Por exemplo, como nós falamos no início, né? Se sua promessa ou seu voto é algo que machuca alguém ou prejudica as pessoas, né? É o que vai piorar a situação para alguém, nós não precisamos seguir esse voto. So when Krishna saw that his vow as a kshatriya, that I will not fight, is going to make troubles for his dear friend. So as a friend, he understood that now I have to break this vow because my friend is more important than my vows. Então, quando o Krishna viu, né, que se seguisse a promessa dele de não lutar perante essa situação onde o amigo dele, Arjuna, estava em perigo,
seguindo esse voto dele de não lutar e, na verdade, prejudicar ou faltar proteção para Arjuna, ele decidiu que a promessa maior dele é ser amigo de Arjuna, e as outras são secundárias. So for his devotees, Krishna is not worrying about society, what they will think, what they will say. He is only worrying about what his friends and what his relatives will think about him. He is worrying about how he can express his love to devotees. Então, Krishna não está pensando, o que eles vão pensar, o que a sociedade vai pensar, ou o que eles vão achar do que eu estou fazendo. Não, ele só pensa de como que eu vou manter e cultivar a amizade e relacionamento que eu tenho com meus devotos e bem-querentes. That's why one of the most important qualities of Krishna is Bhaktavatsala. Por isso que uma das qualidades principais de Krishna é mais importante ser Bhaktavatsala. So we are not saying that Lord Ramachandra is not Bhaktavatsala, but what I want to say that Krishna is acting in little different way, and his behavior is closer to a spiritual world. Então, nós não queremos dizer que o Sr. Ramachandra não é Bhaktavatsala, mas só queremos dizer que Krishna, o comportamento de Krishna, ele está agindo mais próximo da atmosfera, totalmente, né, no nível do mundo espiritual. Because Lord Ramachandra also said, whoever chant my name, I will protect him in any circumstances. Porque Sr. Ramachandra também disse que qualquer pessoa que canta meu nome, eu vou proteger ele em todas as circunstâncias. But by chanting Krishna's names, we build the personal relations with Krishna. E para cantar os nomes de Krishna, quando cantamos os nomes de Krishna, nós vamos desenvolver um relacionamento pessoal com Krishna. So Lord Ramachandra, as a king, he is inviting us in his kingdom. But Krishna, as we said, he was like Vaishya, and Vaishya is a community person. Okay, I finish. So as a community person, when he inspires us to chant his names, he invites us in the community, in his family, not just in the kingdom, like a part of society, but a part of the family. Então, o Sr. Ramachandra, ele nos convida para fazer parte do reino dele. Como um rei, ele está nos convidando para poder fazer parte do reino dele. Mas como Krishna, que tem a natureza agindo como um Vaishya, os Vaishyas eles fazem parte de uma comunidade. Então, ele está nos convidando para poder fazer parte da comunidade dele, fazer parte da família dele, família de Krishna. So that's why we see how people are acting with Lord Ramachandra and how people are associating with Krishna and Vrindavan. It's a different relations. Então, nós vemos como as pessoas se relacionam com o Rama em Ayodhya, né, ou os contemporâneos de Sr. Ramachandra, como eles lidam com o Rama, e a maneira que as pessoas de Vrindavan lidam com Krishna. A qualidade das interações são bem diferentes. Same as Lord Ramachandra, Krishna is giving protection in any circumstances. We can see it's in many Vrindavan Leelas when demons are coming, Krishna is killing them. So he's giving the full protection for his friends and relatives. Então, Krishna também ele dá proteção, né? Nós temos tantos demônios que vieram para Vrindavan, né? Krishna matou eles, né? Lutou com eles. Então, Krishna ele com certeza dá proteção para todos os membros da comunidade dele. But the main thing is, with this protection, he is also giving the opportunity for their very close relations in his, in his village, in his family. Então, junto com essa oportunidade, junto com essa proteção e esses passatempos de proteção, ele também cria oportunidades para os devotos relacionar com ele de forma muito íntima e muito próxima dentro desse ambiente de Vrindavan. And because we are in Kali Yuga, in material world, we feel a big loneliness. We are very lonely here. So that's why Krishna is giving us a treasure, how to feel ourselves as a part of family of spiritual world, and also as a part of family of devotees here in material world. What's the connection between the 2 points?
Yeah, because we feel we're very lonely here in material world. So Krishna is giving us a chance to become a part of his family, so giving us this taste. And how we can feel this taste? By be a part of family of devotees here. Então, nós nos sentimos muito sozinhos nesse mundo material. E Krishna sabe disso. E ele nos dá essa oportunidade de fazer parte da família dele, esse convite, né, de fazer parte da comunidade de Krishna. Nós podemos experimentar e, né, chegar mais próximo de Krishna, entrando na comunidade de devotos nesse mundo. So if we build a very strong connection to some devotees while we're here in material world, and like very strong connection and very strong relation, when we will die and we will think about the devotees, because it's not very easy to think about Krishna, but it's very easy to think about our very good friends and relatives. If we will think about those devotees, then we will go to Krishna Lila. Então, não é tão fácil lembrar de Krishna, né? Por exemplo, no final da vida, mas se nós desenvolvemos bons relacionamentos com devotos, com familiares, com devotos, fica muito mais fácil, lembrando dos devotos, já que vai ser mais fácil, sendo por causa do cultivo de amizade com eles. Nós podemos fazer o mundo espiritual, lembrando dos devotos. So if we will develop this mood of eternal family which cannot be broken by some obstacles, not like today you're my brother, tomorrow you're my enemy, now you're my sister or mother, then tomorrow I will forget you. If we will make this eternal connection, we will build this eternal connection. That is our ticket to spiritual world. Então, se nós lidarmos com os relacionamentos com devotos de uma forma eterna, pensando que eu estou desenvolvendo relacionamentos eternos, relacionamentos que não vão mudar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, agora você é meu irmão, depois não é mais, você é meu filho, depois eu vou esquecer de você. Não, nós desenvolvemos relacionamentos com os devotos dessa forma, esse entendimento, e isso vai nos levar além desse mundo. So that's why there is no actually need to compare different avatars, because they have their own mission when they're coming. But as the origin of all avatars, we can see that Krishna is giving like the full how to say, the full social packet. Like he's giving more than anyone other can give. Então, não tem, na verdade, razão para comparar os avatares, porque cada um vem com um propósito muito específico e importante, mas olhando assim mais próximo de Krishna, é possível ver que Krishna ele dá o pacote mais completo, social e emocional e mais completo. But from Lord Ramachandra, we can study these lessons, how to become very responsible for others, for our duties, because it's also the very important part, and we can see that Krishna is also, in any circumstances, he is performing his duties in a perfect way. Então, nós podemos aprender do Supremo Senhor Ramachandra de como ser muito responsável e seguir nossos deveres prescritos. E nós podemos ver também como Krishna também era sempre muito responsável, sempre seguiu os deveres prescritos. Just the duties of Krishna is little wider, because he's not only showing the example of how to execute everything, but he is also, his duty is to show what is the topmost love in the universe. Então, os deveres de Krishna eles são mais amplos, porque ele não está só sendo um exemplo para seguir, mas ele também tem esse dever, essa responsabilidade de estabelecer qual que é o nível mais elevado de amor no mundo. So thank you so much for your attention. Lord Ramachandra ki jai. Maybe any commentaries or questions or anything? Yeah, thank you so much. A beautiful class. Muito obrigada. Hare Krishna, por favor. Não, governo, eu vou falar em português, você traduz, certo? Então, nós temos ainda pelo menos mais meia hora ainda. Alguém pode fazer perguntas, mas eu queria que ele fosse mais um pouco no passatempo. Continua.
Eu vou falar mais. Então, assim, eu queria que ele entrasse mais no passatempo, porque tem parte do passatempo, né, nesse exílio, né? O Sr. Ramachandra, por exemplo, ele encontrou com sábios, e foi nessa época que os sábios viram a beleza dele, e os sábios desejaram nascer como esposa dele, né? Aí tem relação com Krishna e com Vrindavan, né? Podia falar um pouco sobre isso? Pai, fica aí um minuto. Eu pensei que é 1 hora. Eu vou precisar sair agora. Talvez você pode continuar com a Ah, tá. tradução para ele. Então tá bom. So, você pode falar com ele. So I'm just going to tell Prabhu. So Prabhu, my father just said that he said that actually it's like an hour and a half talk. So he was saying if it doesn't have to be, but if you can expand a little bit more on some pastimes. And I was actually thinking it to be 1 hour myself, so I will need to go. But he will continue here and he can translate for you. Okay. So means no commentaries or questions. We can continue sometime. Tem algum comentário pelo das pessoas, né? Também quer saber. Tá, sim, vamos ver. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much for translation. Thank you. Thank you, Govinda. Obrigado, Govinda. Então, vamos continuar um pouquinho mais, Prabhu? We have more than half an hour. In continuation of these pastimes, in this time, Lord Ramachandra meet sages. Eu vou falar in that time, the sage become attracted to Ramachandra in the mood of woman. Então, eu perguntei para ele que nessa época, o Sr. Ramachandra, na floresta, ele encontrou com os sábios, e os sábios se atraíram por ele no humor de mulheres, né? Podia falar um pouco mais sobre isso. You can explain about more this? What are you talking the story when he was in Chitrakoot, or which sage attacked Ramachandra? No? I don't know the time, mas Prabhupada said when Ramachandra was exiled, he met a sage, and that sage saw the beauty of Lord Ramachandra and become attracted to him. Okay. They want to become a woman. Yes. Okay. Yeah, I remember that story. Actually, there was a group of sages. Eu perguntei para ele que nessa época os sábios alguns sábios ficaram atraídos por ele no humor de mulher. Yeah, because Lord is very beautiful, then anyone who sees them become attracted to him. Então, a beleza do Sr. Ramachandra é muito grande. Então, dessa maneira, todo mundo ficava atraído por ele. So during this exile, Lord Ramachandra met some group of sages who were meditating in the forest. Então, durante esse exílio, o Sr. Ramachandra encontrou com um grupo de sábios que estavam meditando na floresta. And they were so, astonished, so shocked when they saw him that they got a desire. So actually, we want to become women to be a part of your company. Então, foi nessa época que alguns sábios viram a beleza dele e desejaram nascer como mulheres para ficar, para ter mais associação com o Sr. Ramachandra, mais próximo dele. And actually, they expressed their desire to Lord Ramachandra that we are so attracted. So how we can be with you? Então, na realidade, eles expressaram esse sentimento do Sr. Ramachandra e falaram, como é que nós podemos satisfazer esse desejo? Again, like in the story with Shripanaka, he said, I'm sorry, but that life I have only one accompany with me, I have Sita. Então, como o Suparnaka, o Sr. Ramachandra falou a mesma coisa, olha, nessa vida eu só tenho uma esposa, não quero outra esposa. And he said, but the next time in Dwapar Yuga, I will come as Krishna, and you can become my girlfriends. Então, mas na próxima era, eu vou nascer na Dwapar Yuga e vocês podem ser minhas namoradas. Sometimes people are saying that because Ramachandra told that in Ramayana, they think that Krishna is a incarnation of, or next avatar of Ramachandra because he was before. Ah, tá. Por isso as pessoas pensam
que o Sr. Ramachandra, que Krishna é a encarnação de Sr. Ramachandra, porque o Sr. Ramachandra veio antes, né? Então ele acha que é a continuação de Sr. Ramachandra. That happens because I was explaining that avatars are coming according to the these levels, like Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So that's why they're coming in this sequence. Então por isso que eu expliquei que Krishna ele vem de acordo com as eras, encarnações diferentes, eras diferentes de acordo com Varna, né? Kshatriya, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. But in this Dvapara Yuga, just before our Kali Yuga, Krishna, who is the origin of all incarnations and avatars, he came in the form of Krishna Balaram. Mas, então nessa Dvapara Yuga, a criança agora, Krishna veio a encarnação de Krishna e Balarama. So usually this Krishna Balaram is avatars of Vishnu, usually. Normalmente, Krishna Balarama é a encarnação, é um avatar de Vishnu. But one time in day of Brahma means one time in 8 billions of years, Krishna himself comes in Dvapara Yuga and acts as like Krishna and Balaram himself. They comes as Krishna Balaram here in Vrindavan. Sim, mas uma vez no dia de Brahma, a cada 8 trilhões de anos, Krishna vem pessoalmente, ele com Balarama. Porque normalmente as encarnações de Krishna são encarnações de Vishnu. Mas nessa do Dvapara Yuga, Krishna veio ele e Balarama pessoalmente, não é isso? Personally, yes? Yeah, so it's actually a very special time for us because whenever Krishna and Balaram from Golok Vrindavan comes to Gokul Vrindavan, so once in the 8 billions of years, the next after them, Lord Gauranga, who is combined of Krishna and Radharani, also from Golok Vrindavan, again he came. So we are very fortunate, like we were born in that time. Então, nós somos afortunados, né? Porque nessa Dvapara Yuga específica, Krishna veio pessoalmente, porque depois na Kali Yuga, Krishna voltou como, né, o Sr. Chaitanya, que na realidade é Krishna, Radha é Krishna. Então nós somos muito afortunados de nascer nessa Kali Yuga. So actually every Kali Yuga, each Kali Yuga, some savior, some prophet is coming and spreading the holy names. Então, realmente toda Kali Yuga, some sage. Yeah, like prophets, some sage are coming. We can say like Chaitanya coming and spreading the holy names. Normalmente toda Kali Yuga, Krishna vem algum sábio, alguma pessoa santa e propaga o santo nome na Kali Yuga. But once in 8 billions of years, this propagating of this holy name is not like we can say normal. We cannot say like normal, but ordinary holy name means this holy name is fulfilled of energy from Golok Vrindavan. It's a different holy name with different taste, totally different. Então, mas uma vez no dia de Brahma, ou seja, a cada 8 trilhões de anos, Krishna, o santo nome vem diretamente de Goloka Vrindavana, de Krishna Loka. Because in other Kali Yugas, the holy name is bringing you to Vaikuntha. But this holy name, which we got now in this Kali Yuga, is giving us chance to come to Golok Vrindavan. That's why it's different. Então, normalmente, né, na Kali Yuga, o santo nome nos leva a Vaikuntha. Mas nessa Kali Yuga específica, o santo nome vai nos levar diretamente para Krishna Loka, Goloka Vrindavan. So that's why in one of his songs, Narottam Das Thakur is saying, Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. That this Harinama Sankirtana is coming from Golok and bringing the Prem from Golok. Então, por isso que os acharyas disseram, né? Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana aqui. Esse Sankirtana vem diretamente ao tesouro de Goloka Vrindavan. Especial, cara. Santo nome especial. So coming back to that sages, actually the next, like when Krishna Balaram came, so the next yuga, these sages became one group of gopi in Vrindavan. Então, voltando ao passatempo, então quando
Krishna veio como Krishna Balarama, esses sábios, eles apareceram como grupo de gopis em Vrindavana. Actually, it's very interesting. In Garga Samhita, it is said that there were different groups of gopi when Krishna was there. Então, é dito, né, que tem diferentes tipos de gopis, né? E esses sábios é um grupo delas. Groups, I mean, they were coming from different directions. And as far as I remember, there were like 12 or 13 different types of gopis. Uau! 12. Então ele falou que na realidade grupos diferentes situações. Então existe, acho que talvez tenha 12 tipos de diferentes lugares de onde vem essas grupos. Yeah, some gopis were originally from Golok Vrindavan, like Nitya Siddha. They came to participate in Krishna Lila. Então algum grupo, um tipo de gopis, elas vêm diretamente de Goloka Vrindavan, Nitya Siddhas, para executar esses passatempos com Krishna. And some gopis, like these sages from Treta Yuga who met Ramachandra, like another was gopi, there was a goddess from Svargaloka, like different groups of ladies, they become a gopi. Why? To study, to learn their science of gopi service. Ah, sim. Então, outro grupo de gopis, como esses sábios, né, que vieram da Treta Yuga, né, como gopis, mas tem também pessoas que vieram de outros planetas, né, de outras Swarga Louca e nasceram como mulheres, tiveram que querer ter essa relação com Krishna, de esposas com Krishna. Because what is the specific essence of Gokul Vrindavan? Means Gokul Vrindavan is a Galoka which is manifested in material world. Então, o ponto que, o que quer dizer isso? Gokula Vrindavana é a Goloka Vrindavana manifesta no mundo material. Então, Goloka Vrindavana, quando manifesta no mundo material, chama Gokula Vrindavana. So the reason for Gokul Vrindavan, yes, it's a lila. It's still lila is going on, but it's the entrance for the new participants of lila, because they need to train, they need to teach how to be this, that. So that's why they're coming into lila in material world. They train and then they go to Golok, like this. Ah, tá. Então, a diferença é que Gokula Vrindavana é que esses devotos que vêm do mundo espiritual, né, Siddhas, eles vêm aqui, eles interagem com os devotos que vêm de outros lugares, porque eles estão se preparando, né, e todo mundo volta para o mundo espiritual. Então é um estágio, né? Tem uma interação no mundo espiritual com os devotos de outros lugares. So if we are very fortunate in that life, like I told before, if we are very fortunate, we create good relations like a family. So with the same relations and family of devotees, we go to this Gokul Vrindavan and we get a training, and then we can go to Golok Vrindavan. Então, nós somos afortunados, né? Nós entramos nessa lila, passatempo de Krishna, de Chaitanya aqui no caso, né? Então, aí nós estamos no modo de Gokula Vrindavana. E assim nós pudemos entrar, né, nesse grupo, nessa família, e voltarmos ao mundo espiritual. So that is actually a benediction from different avatars, that they can give us a chance to get the highest taste in the universe. Like I told that Krishna is giving us something which no other avatars can give. Então, todos os avatares nos dão esses presentes, né? E agora nós temos esse presente do Santo Nome, né? De voltar para o mundo espiritual. Por isso que eu sou Chaitanya, é chamado Mahavadanyaya, né? Porque ele está dando um presente que ninguém deu antes, né? Amor puro por Deus, né? Yeah, that is actually our great fortune, that we were born in such a time that Lord Chaitanya was 500 years ago, and Srila Prabhupada was just 50 years ago, and we have all the chances to get the best treasure in one life.
Então, nós somos muito afortunados em nascer nessa Kali Yuga. Nós temos no movimento da consciência de Krishna, da Prabhupada aqui. Nós pegarmos essa misericórdia, nós podemos alcançar o mundo espiritual nessa mesma vida. We should understand both things. One is the science of our spiritual practicing, and another one is mood. So we need both. We need proper mood and proper understanding of what we're doing. That is Tem duas coisas, né? Tem a ciência espiritual e tem o nosso humor, o nosso mood. Nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ter esse conhecimento espiritual, né, das escrituras, né? Mas também nós temos que estar nesse humor. Nós temos que desenvolver esse estado de espírito, né? Isso. Prabhu, come back to the past times. Your space go until Sita kidnap before, né? Because all the devotees you continue by kidnap of Sita Devi. Mas you can go some glimpse. Why Sita Devi disobey Ramachandra, disobey Lakshmana? Então eu perguntei para ele que a parte dele vai até onde Sita é raptada, né? Então, por que Sita, a esposa Karta, desobedeceu Lakshmana, desobedeceu? I think she was manifesting like a type of women nature that women sometimes can do something which is not logical, which is not like, it's some emotional thing, like, okay, like this. Because Prabhupada is saying that women should be under protection of father or husband or son. Even woman has a good intelligence and like so many good qualifications, but because of the nature of woman is like flickering. That's why sometimes their dealings can be very... Wait. Ela falou que porque a mulher tem mais emotiva, entende? Por isso que a Prabhupada fala que a mulher tem que estar sempre... As escrituras falam que a mulher tem que estar sempre sobre o abrigo, né, do esposo, dos pais, dos filhos, porque ela pode agir muito emotivamente. Então, por isso que essa situação aconteceu. Ok. Prabhu? Prabhu congelou lá. Hare Krishna. Vamos aguardar um pouquinho. Então, o Prabhu está falando aí que, na realidade, Sita manifestou a natureza feminina, né, de uma mulher desse mundo, né? Para... Lógico que vai nos ensinar uma lição aí, né? Hare Krishna. Vamos aguardar um pouquinho. O Prabhu saiu. Ele perdeu a conexão. Vamos ver se ele volta. Acho que ele estava entrando num ponto delicado, né? Nossa filosofia, nós temos esses tabus, né, que os devotos desenvolveram, né? Mas, na realidade, não é para explorar a mulher, mas para proteger a mulher, né? Que ela tem outro tipo de inteligência, né? Inteligência emocional mais forte, né? As emoções, né? Então, tem que ter o apoio, e vice-versa, né? O homem também precisa, né, do amparo da esposa, né? É por isso que tem que ter os dois, né? Nós vemos nesse passatempo aqui de Ramachandra mesmo, né? Quando Sita foi raptado, Ramachandra ficou arrasado, né? Todo esse tempo que ele ficou no exílio, a maior parte do tempo tentando alcançar reconquistar Sita Devi, né? I'm sorry, something problem with connection. Okay. Yeah, I think what flee from the arena. So because this point is very delicate point. Yeah. That sometimes, like, we can see this story about exile. Kaikeya, she was a mother queen. She was very wise. She was very good, and she loved Ramachandra. But because of this, talking with Mantara or these gossips and blah blah blah, she made the wrong decision. Even she was a wise. Nós vemos esse passatempo aí, por exemplo, Kaikeya, ela gostava de Ramachandra, adorava o Ramachandra. Todo mundo gostava dele, mas
devido a conversas aí com, né, com a mantra e com a serva lá, e ela criou, desenvolveu essa mentalidade e aconteceu esse passatempo dela querer que o filho dela ficasse no lugar. Because when Bharata came back, she chastised her, she told like, you did the wrong things. Then her husband died because of such decisions. So many problems. Right. Então, quando o Bharata voltou mesmo, ele criticou a mãe dele, né? Você tomou uma decisão errada. Olha só o que você fez, até o seu esposo, não, meu pai, seu esposo morreu por causa dessa decisão sua. And actually, it's interesting point, because if you see Mahabharata, the full story of Mahabharata is connected to some women desires, or like they ask, bring me this, and from that the full story is manifesting. Então nós vemos mesmo no Mahabharata, né? Todas as histórias envolvem, né? Um desejo de alguma mulher, né? Que ela queria isso, queria aquilo, e aí todo o passatempo se desenvolve. Like French people are saying, cherchez la femme. So if something happened, you should find. There is some woman, maybe she wanted something, and that's why everything, is manifesting. Então, as pessoas falam, né, que você tem alguma coisa porque tem alguma mulher envolvida, né? Tem um desejo da mulher envolvida ali. Uma coisa vai acontecer. So actually, this is like nature of Radharani. It comes from Radharani. So why it's like this, that there is emotions which can make some situations unexpected, like something, because this makes the life unpredictable. It makes the life, like this, like life. Então, na realidade, isso vem de chamado Radharani, né? Que as coisas, devido à emoção, né? Então a coisa tem essa interação, e aí as coisas ficam imprevisíveis, né? Porque a emoção muda, então muda as situações. Então, so the pastime become more tasteful. Yeah. Otherwise, male principle is a logic principle, and women principle, female principle is illogical. So that's why sometimes, like we see in the relations of Krishna and Radharani, that Krishna is trying to explain something in a logical way, but then Radharani, she is upset. She says, "No, I don't want to listen. You go, go away." Então nós vemos como é mais lógico, né? Uma é mais emotiva, não? Então Krishna tenta ser racional, explicar para Radharani o que está acontecendo, e ela não quer saber o que está falando, cara. Tipo assim, às vezes ela critica ele, mas porque é outro humor, né? É emocional. Yeah, that's why Sita did like this, I think. And also we know that Ravana, he himself didn't touch the Sita. He got some Sita Maya, some shadow of Sita. Actually, that was not original Sita. Na realidade, esse passatempo vai ser contado, né? Que na realidade, Ravana, quando veio, ele não tocou em Sita, ele tocou numa Maya Sita, né? Não foi a Sita realmente, né? Isso vai ser explicado depois. Very nice. Ok, Prabhu? Acho que tá bom. Acho que it's okay. No have no question. Only glorification. Only reverence and. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you very much. Muito obrigado for stay here with us, né? Very nice. Então, amanhã continuamos os passatempos. Amanhã, 8 da noite, vamos continuar os passatempos transcendentais, né? No Ramachandra. Tá bom, Prabhu? Hare Krishna, obrigado. Thank you so much for the invitation. I wish all the devotees or who is listening us today, I wish you all get the blessings from Lord Ramachandra. So he will protect you in all circumstances, and you will get the benefits and get Krishna Prema, finally. Uau! Então ele agradece por estar aqui e deseja a todo mundo que está participando e ouvindo, né, que consiga entrar nesse humor aí do Ramachandra e consiga Krishna Prema, amor puro por Krishna. Thank you very much. Tá, muito obrigado, pessoal. Todos glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Ramachandra aqui, Jai. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you.